Vi aquele que é semelhante ao homem, de face, corpo e veste, iluminada, aquele que é filho de Deus, o qual tinha visto antes em visões, apareceu-me de repente à minha frente. Eu o reconheci, disse-me: servo de meu pai, aqui estou, sou eu, Yeshua, o Cristo, dos céus. Sim, amado, sou eu mesmo o qual você tinha visto nas visões anteriores. A testemunho, na qual visão, testemunhou minha face noutrora. Em visão, me viu de pé, sobre a montanha sagrada de meu pai. Sim, sou o mesmo, Jesus, Yeshua, Yahushua, o Filho de Deus. Nos céus, eu sou reconhecido desde o meu berçário do reino celeste de meu pai como o único Filho do Altíssimo. E, contudo, nada importará ao me identificar ou não, com nomes, para os exclusivos de meu Pai, porque o que santifica o homem, é buscar este meu verdadeiro caráter dos céus, não o outro, e os verdadeiros servos de meu Pai, reconhecerão a mim, assim como você logo me reconheceu. Apareci repentinamente à sua frente para que você ateste por si mesmo que sou o mesmo, a reconhecer que é o Espírito Santo puro da verdade que há em mim, não do engano, mas digo para o povo de meu Pai que não se divida por pronúncias de meu nome ao clamar por mim. Desejo que continue fazendo a vontade de meu Pai e a minha, independente dos nomes clamados. Yeshua, Yahushua, ou Jesus, qual seja. O que importa é que estejam em busca de meu caráter, pois, o que importa, mais que meus nomes, é a minha misericórdia após o sacrifício. Qual a representação, como símbolo da salvação de todo o povo na terra. E, sobretudo, também porque não me identificarei para as massas pessoalmente com o nome em que levo nos céus, a povo algum, em forma de sinais e maravilhas algumas, pois quero poupar o povo para que não sejam enganados pelas novas demais estimativas enganosas de Lúcifer, o Satanás. Quero apenas que o povo saiba, porque Satanás chegará a se disfarçar revestido de luz, para o povo dizendo ser a mim com um novo nome, o meu nome celeste, ainda que mesmo use qualquer outro nome diferente o qual nunca ouviram dizer de minha parte, não deem ouvidos, é Satanás, e não, o sou. Não me mostrarei ao povo com meu novo nome o qual levo nos céus, somente no reino do milênio. Não deem ouvidos a nenhum outro e novo nome diferente que não conhecem. Se presenciarem desta forma, não sou, não vem de mim, ou será Satanás. Agora servo de meu Pai, logo foque seus olhares à minha vestimenta. Veja minhas vestes, uso duas, uma básica por debaixo e outra ornada por de cima. Contudo, uma complementando a outra, a qual uso por debaixo é inteiramente branca rente, e sem detalhes, e você pode observar somente uma pequena parte dela. Já a de fora, você vê completamente. É uma túnica, ela é branca e leva bordados dourados ao redor das bordas, e nela verticalmente um entrefecho, ao centro criando forma de um V. Também bordadas bordas da altura de sua entrada superior até a altura do abdômen, o qual no mesmo final do segmento está posto um cinturão. Por diante, ele é inteiro fechado em barra, e parte posterior, com 3 pontas, em cada lado, e as pontas, com detalhes de ligas paralelas, seguidas horizontalmente, em cor dourada. Sinta, o meu perfume. Este é o perfume de meu espírito, minha essência espiritual. Seu sentido capta como perfume porque a minha essência espiritual, a de um ser, é literalmente viva. Ela deixa a minha marca de presença harmônica e espiritual. Já se algum espírito vier em meu nome e minha essência não tiver este perfume, contudo, no lugar de seu perfume cheirar enxofre, não sou. Alertem-se porque é mais um truque de Satanás, porque a minha essência ele nunca terá. Sua essência nunca será igual à minha, porque sua origem e a sua natureza não vêm do meu mesmo lugar que eu venho. Este será mais um sinal de alerta para desvendar o disfarce de Satanás sobre mim, e mande-o imediatamente às profundezas dos infernos debaixo de meu caráter dos céus, e logo, eu o abaterei, porque eu sou limpo, cheio de essência, puro e cintilante como as minhas vestes. Estejam avisados, meus amados. Ele usará vários nomes diferentes para referir que sou eu, e ainda usará minha aparência, mas não acharão nele a minha essência. Tudo ele tentará para enganá-los. Atentem-se a estes sinais dos quais eu lhes deixei, pois nestes sinais de engano os quais deixei de alerta, não sou, somente aos autênticos servos, profetas e testemunhas de meu Pai me identificarei algumas vezes com meu nome secreto, em honra. Aqui também saibam somente entre eles que autenticamente sou eu, o mesmo Salvador dos céus, e, como desejarem pronunciar, eu sou Jesus, o Cristo, o Yahushua dos céus, com toda a minha essência, e não há nenhum outro como a mim, mas busquem em si mesmos apenas o que importa, meu mesmo caráter.
Sim, Yahweh, Yahvé, Jeová. Da mesma maneira, busquem apenas o mesmo caráter do Criador Pai, Altíssimo Deus. Veja, você está num lugar como uma arena com arquibancadas, mas lá não há ninguém além de você. Você está sozinho, e então você se sente com muito sono, e dorme. E quando abre os olhos, está vestido de branco, e vê muitos anjos e uma forte luz vindo do céu. E ouça a minha forte voz vindo do céu, que diz: Eis aqui, o meu filho. E aparece no céu, meu filho primogênito, e ele chega até você. Levante-se, meu amado, pois a bênção da renovação do fogo sagrado está sobre você. Esta grande luz que tu vê é o fogo branco sagrado. Veja, agora, eu ponho uma faixa em seu pescoço, pois esta faixa é colorida e brilhante. Possui 3 sinos nas pontas de cada lado. A bênção do profeta Arão. Agora você começa a dançar, cantar e falar em línguas diferentes inconscientemente. E fitas brilhantes saem de sua boca. Cada fita que sai de sua boca, que tem cores diferentes, representam cada língua estrangeira, pois você falará em línguas, e serão muitas línguas diferentes. E note, que estas fitas giram em volta de você e depois, no ar, viram luzes brancas, que fluem através do Espírito Santo. E veja que depois estas fitas também saem de suas mãos e dos seus pés, e elas voam e também se transformam em luz branca. Agora eu ponho uma outra faixa em seu pescoço. A bênção de Enoque. Pois esta outra faixa é toda branca, também brilhante, e ela é selada em todas as bordas, e suas bordas são retas. Este tecido está encharcado com as águas vivificantes, e estas águas caem pelo seu corpo como se fossem de uma cachoeira, e caem até seus pés, e fazem um som como de uma cachoeira. Estas águas aos seus pés tornam-se um córrego de cachoeira devido à grande quantidade de águas vivificantes derramadas sobre você e sobre toda a terra. E enquanto você está no meio destas águas, sinta transportar-se para vários lugares. Sinta a terra, o mar, as nuvens. Você também poderá entender o sentimento das pessoas, as doenças e as suas tristezas, e todas as regalias injustas de Satanás, assim como a meu pai e a mim. Agora você está no meio do córrego, e na sua frente é um penhasco. Agora te ponho mais uma faixa sobre o seu pescoço. A nova benção de Enoque. Ao que está designado conhecer os segredos e mistérios mais profundos de Deus. E mais outra faixa ponho sobre o seu pescoço. A nova benção de Arão. Ao que ele está designado a ter acesso à sala do trono diante do mais sagrado Santo dos Santos. Muitos se posicionam diante do penhasco, e ignoram a corrente de água viva que corre diante seus pés. A queda do homem. Veja agora, pessoas caindo pelo penhasco da cachoeira, e logo a cachoeira fica cheia de sangue. Pois isto que tu vê na cachoeira são vísceras e sangue coagulado. Sinta também as dores que sentem em seu corpo, e logo perceba como se também fosse cair deste penhasco. Mas antes, eu te pego, e digo, salvo pelo meu amor, o puro amor de Deus, e se não fosse por mim, todos cairiam. Veja a maldade crescer diante seus olhos no mundo. A falta de amor, a maldade, o terror, a guerra, a assolação, a abominação e a destruição. Agora você foi levado até as profundezas exteriores para testemunhar a existência das trevas externas. Olhe este lugar. É um lugar escuro e nojento. Você está sozinho neste lugar. Sinta medo e forte angústia em estar neste lugar. Você se desespera em prantos. Agora não tema, porque eu apareço à sua frente e ergo a minha mão. Aqui não é lugar para você, minha criança. Servo de meu pai. Sou o seu salvador e estou contigo. Veja pessoas andando desorientadas neste lugar, de um lado para o outro, em desespero, para sair deste lugar atormentável. Algumas delas observam nossa chegada e vêm em nossa direção para buscar uma suposta ajuda. Perceba que pedem a mim mais uma chance. Elas pedem água e luz, onde a água representa a palavra, e a sede da água viva do meu espírito, e a luz é a minha presença. Aqui há a ausência total da palavra do Espírito Santo, a ausência total de minha presença e da presença de meu Pai. Este é o lugar preservado para a condenação de todas as almas.
almas do mal. Aqueles estão, porque escolheram praticar a maldade e iniquidade contra o meu Espírito Santo. Durante suas vidas na terra, muitos deles foram avisados, mas os mesmos não quiseram dar ouvidos às minhas palavras, e agora suas almas estão aprisionadas a este lugar, porque não largaram suas práticas malignas durante suas vidas, não dedicaram suas almas a mim, que sou aquele que salva, e nem a meu Pai, que é aquele quem os criou. Este é um lugar externo, preservado completamente fora do Espírito de meu Pai, a manterem isoladas estas almas intrigueiras, malignas, desordeiras, das trevas, da confusão e da destruição, a permanecerem aqui para sempre, longe das almas da paz, e da quietude, bondade, da luz, da ordem, da obediência e da criação, e de maneira alguma será permitido que tais almas entrem no reino dos céus, porque o reino de meu Pai somente estará aos puros de coração, os bondosos, inocentes, e que amam a mim e o Senhor vosso Deus Criador. Por estas pessoas não gostarem de mim e de meu Pai, mais que justo seria meu Pai isolá-los daqueles que os amam, a não mais haver perturbações entre o povo escolhido do Senhor e os escolhidos de Satanás. Pois assim fez meu Pai a criar este lugar, isolado, fora da presença dele, para que estas almas também não atormentem meu povo, e o povo de seu Deus Criador. Não mais tenha pena, ou compaixão destas almas que estão aqui agora. Será inútil. Não estou as rejeitando, elas é que me rejeitaram, porque elas não sentem amor. O que elas fazem agora é fingimento, mas eu conheço o profundo da alma, e sei o que estou lhe falando. O tempo destas almas provarem amor por mim e a meu Pai já passou. Provaram ódio ao invés de nos amar, e as mesmas, agora diante de ti, fingem misericórdia para deixá-lo confuso diante minha bondade, e misericórdia de meu Pai. Mas fingem como Satanás e seus demônios fingem, são da mesma raiz, mesmos frutos. Eles somente sentem ódio e sede de vingança. Apartai-vos de mim os frutos iníquos. Veja como eles se afastam de nós, e agora nos amaldiçoam profundamente. A máscara deles caiu para você, minha amada criança. Nem tudo que vem destas almas é o que parecem ser. São filhos do engano, os mesmos na terra, com o desfruto de toda aquela formosura e beleza que meu Pai criou, e os deu como morada. Não tiveram nem mesmo misericórdia de suas próprias vidas, e agora muito menos teria misericórdia de suas próprias almas. Aqui neste lugar, a dor, a angústia e o prazer andam juntos. Nunca se sentiriam bem e confortáveis num lugar de paz. Aqui não há conforto para as almas, mas alta sensação dos sentidos, onde a dor, a angústia, o medo, a opressão, o desespero, o tormento, estão em muito mais alto nível. Mas também os prazeres malignos são estabelecidos em mais alto grau nestas almas. Sim, mesmo aqui, onde estão neste lugar do tormento eterno, estas almas querem ser libertadas daqui não para viverem uma vida de paz e amor a mim e a meu Pai, mas a viverem uma vida de puro ódio, em busca de vingança contra tudo que é relacionado a mim e a meu Pai. Se eu as desse mais uma chance, se eu os ressuscitasse e os tirassem daqui neste exato momento, e dessem a eles a sua volta em vida na terra, viveriam na terra em maldade redobrada, e por consequência, a maldade no mundo se multiplicaria tão rapidamente e absurdamente, e por elas estando a serem mantidas aqui, é porque justamente estou poupando o mundo destas almas, estou poupando o meu povo, prolongando o tempo da minha misericórdia para a humanidade, e falando das almas daqueles que descansam e descansarão em mim, os meus fiéis, serão poupados deste lugar de condenação. As almas salvas, bondosas estarão guardadas em meu Pai, num lugar de paz e tranquilidade, sendo lá preservadas para que em breve desfrutem nova vida em maravilha, glória e pura graça na chegada de meu reinado. Meu Pai e eu estamos dando mais tempo ao povo, para que possam acordar diante minhas palavras, e de meu Pai, para que um número maior de almas sejam salvas, a que a destruição total não venha antes de se converterem na alma ao Espírito Santo. Pois se não fosse assim, ninguém se salvaria nestes últimos dias, porque a tentação será muito forte, a aliar-se ao mal, como nunca antes, e quem não estiver comigo irá cair para sempre neste buraco da escuridão exterior das trevas eterna, assim como fiz que você caísse, para testemunhar este lugar das trevas exteriores, o inferno, para que alerte a todos sobre a existência do mesmo, e creiam que é tão real quanto estas palavras, assim como te fiz ver e sentir o que acontece aqui neste lugar de perdição da alma. Assim fiz a que fique ainda mais real este experimento, em forte testemunho e alerta, a que as muitas almas não venham para este lugar de tormento, como estas almas que aqui já estão, e não mais sairão, pois estas almas, por mesmo que seja dado novas e novas
suas chances. Elas nunca amariam a mim, o Senhor Salvador, e o Deus Criador, pois são filhos da escuridão. Nunca foram, e nunca serão filhos da luz. Esta é a lei, a fronteira entre o bem e o mal. Não se mistura. O bem não se enraiza do mal, e nem o mal se enraiza do bem, e seus frutos não se misturam. Aquele quem lançou a semente do bem foi para o bem, e aquele quem lançou a semente do mal foi para o mal. E quem as rega o bem, e quem as rega o mal. O bem rega o bem, e o mal rega o mal. Esta é a naturalidade do bem e do mal, luz e trevas. Este é o estatuto, e a lei, são estes, imutáveis desde o princípio, e assim, sempre será. O inferno possui 3 graus de profundidade. O primeiro grau é provisório. É como uma sala fria, vazia e um pouco escura, antes da decisão do destino à condenação ou absolvição das almas. Há uma sala provisória, aonde por um momento é decidido a aprovação ou reprovação de cada alma, onde as aprovadas ficam por apenas equivalente a 3 dias e meio após a morte, e logo ascenderão para o depósito das almas da luz, enquanto as reprovadas permanecerão lá neste depósito escuro, até o dia do julgamento final. Ainda esta sala provisória é um armazenamento provisório. É como uma sala fria, vazia e escura, onde as almas obscuras são armazenadas até um dado momento designado. O segundo grau é definitivo. É como um deserto quente, contendo ao meio dele um raso, fervoroso lago de fogo e enxofre, e baixas labaredas de fogo. A treva é mediana. Este grau será inaugurado após o julgamento final. O terceiro grau é eterno. É o submundo, onde há o mais profundo lago e a mais profunda treva. Este grau será inaugurado após os 1000 anos probatórios, após meus salvos serem tentados a invasão do reinado de Satanás após a sua soltura no meu reino, na Nova Jerusalém. Então, após a rejeição dos salvos pela volta do reino do maligno, Satanás e todos seus seguidores serão lançados neste terceiro grau. Este é o último grau, o mais profundo das trevas, onde os sentidos de dor, medo, angústia, terror, tormento, aflições são multiplicados de 7 até 10 vezes mais. Esta é a treva das trevas, o submundo exterior, o mundo dos seres das trevas, o lugar debaixo dos céus, localizado abaixo de meus pés, e debaixo dos pés do trono do Todo-Poderoso Deus. No primeiro grau, há possibilidades de resgatar almas. Esta é a misericórdia mais profunda de meu Pai, porque o primeiro grau está desativado. Após a minha ressurreição, recebi do poder de ter comprado almas, pois este lugar ainda serve para testemunhos decisivos em situações espirituais críticas, para escolhas entre a luz e as trevas. O segundo grau funciona para condenação leve. As almas que lá estiverem não podem ser resgatadas. O terceiro grau funciona para condenação extremamente severa. Também de lá não pode ser resgatado almas. Em breve o primeiro grau será de vez extinto, e sucessivamente o segundo grau será extinto. Em breve serão extintos os 2 primeiros graus, e as almas que permaneceram no segundo grau serão lançadas no terceiro grau, onde é um lugar de tormento severo e eterno. Cada grau é equivalente ao nível da maldade. O primeiro grau é apenas salas frias e escuras. É de leve tormento ao testemunho. Pode haver resgate de almas. O segundo é moderado, um deserto quente contendo um raso lago de fogo, labaredas de fogo, grau em condenação, sem saída, e progressivo. O terceiro grau é o grau mais profundo e severo, sem saída, e de tormento eterno. O primeiro grau é provisório, e o segundo grau temporal progressivo. O terceiro grau é eterno, o lugar do lago de fogo onde o tormento não cessa, não dá trégua e não tem fim. Veja assassinatos de fetos e bebês recém-nascidos, e veja raptos de crianças para tortura, ademais sacrifícios de rituais satânicos, e logo você começa a se afundar ao chão e cair. Este é o segundo grau das trevas. Aqui estão os homens condenados e todas suas almas, os homicidas, os pedófilos e os suicidas, que são aqueles que sacrificam suas próprias vidas em troca de rituais ou seitas religiosas, satânicas, ideológicas ou culturais. Também os idólatras, os falsos profetas, os bruxos, os feiticeiros, os corruptos, os de coração maligno. Agora ouça gritos e gemidos, e muito choro. Veja este lugar cheio de vísceras e sangue. Você também acaba de vomitar, pois aquelas vísceras e sangue coagulado que te mostrei antes também saem agora de sua boca, pois este é todo o seu repúdio a estas práticas. Olhe em minha face, pois note que lágrimas de sangue saem de meus olhos. Veja, eu acabo de mergulhar minhas mãos neste buraco repleto de vísceras e sangue e retiro bebês. E note que logo após
você também chora lágrimas de sangue. E então, eu, Yeshua, toco em sua face. E logo tiro você deste lugar. E então eu canto para você, acima dos galhos da morte da mirra, um espinho, uma rosa floresce, e um cacto, acima dos galhos da morte, uma mão invisível toca os mortos e os agonizantes. Chorem, criancinhas, pois a vida se foi, deixadas em meio aos espinhos dos cactos no calor, uma rosa, sozinha e morrendo. Mas, eu no meu amor não me esqueço de ninguém, pois tudo que é puro, está em casa, em meu amor, em meu tempo designado. Saiam ao alcance, e toque os mortos, e os agonizantes, as crianças, eu levo para casa. Mas, aqueles que matam as crianças, beberão do cálice de sangue, vísceras e coágulos. Vejam neste lugar, armazenado nesta grande bacia cheia de sangue, corpos esquartejados, mas ainda estão vivos, gritam de dor e sofrimento, e permanecerão assim eternamente. Estes, quando estiveram na terra, foram assassinos e esquartejadores, e agora na condenação pagam o mesmo preço. Agora veja estes, que usam terno, virem em sua direção, em suas bocas estão serpentes que deram bote em suas línguas, e eles não conseguem tirá-las, e tentam se comunicar para que ajude a retirá-las, mas não conseguem falar, além de emitirem gemidos altos e inteligível, e pelas suas línguas estas serpentes sugam todo o seu sangue. Estes são os falsos pastores e falsos profetas. Eles, quando estavam na terra com suas línguas, pregavam o engano. Agora veja estas pessoas chegando em sua direção, sua bocas estão escorrendo de sangue. Quando se aproximam mais de você, torna possível ver que suas línguas foram decepadas. Elas também não conseguem falar, emitem apenas gemidos de dor. Estas pessoas são aquelas que me desonraram, que blasfemaram, deram falso testemunho contra o meu nome e de meu Pai, e rejeitaram toda a palavra de meu Pai enviada a seus servos. E veja também, alguns, que em sua língua ardem chamas, e gritam de dor. Estes são os que blasfemaram contra o Espírito Santo. O fogo ardente e consumidor queimará nas suas línguas eternamente. Veja homens que amam o dinheiro, que se corrompem, tudo fazem por dinheiro. Homens egoístas e gananciosos, homens que tiram os recursos do povo para investirem para si próprio. Também pastores, líderes espirituais que somente falam em dinheiro, pregam falsos testemunhos alegando de minha parte a chamar a atenção e atrair pessoas para arrecadar dízimos por todo o seu falso ministério. Vejam suas bocas, não param de entrar e sair dinheiro. Eles engolem notas secas, engolem sem mastigar e vomitam. Logo entram pelas suas bocas novas outras e tornam a vomitar. E assim eles serão atormentados perpetuamente. Também demônios e bestas escravizarão e atormentarão estes homens eternamente, porque estes não escolheram a minha liberdade, mas escolheram toda a opressão dos espíritos malignos. Neste lugar também haverá animais e insetos, amaldiçoados por meu Pai. Contudo, serpentes, corvos, vermes e insetos, embora outros em permissão de meu Pai, que foram animais amaldiçoados pelas práticas das bruxarias e feitiçarias realizadas pelos homens, pois cada um destes homens malignos serão atormentados por estes mesmos animais e insetos eternamente. Neste lugar cada um é condenado e castigado por segundo suas práticas e obras antes cometidas na terra. Esta é a lei da justiça do Altíssimo. Tudo que é praticado na terra, todas as práticas injustas e malignas deverão de ser pagas conforme praticado injustamente, em condenação eterna da mesma forma, e cada condenado pagará perpetuamente. Agora, o chão se abre mais uma vez, e você cai novamente, e lá embaixo há muitos demônios, e quando eles observam neste lugar, vêm em sua direção para agredi-lo e amaldiçoá-lo. Mas eu novamente apareço e entro à sua frente, e o protejo destes demônios odiosos, sujos e feios. Eles têm raiva de você, porque eu sou contigo, e porque você é servo de meu Pai. Levei-te ao futuro, você mesmo os lançou aqui, com uso de minhas palavras do poder e de meu Pai, palavras de juízo e condenação. Também por isso eles te odeiam e o amaldiçoam. Agora, o chão se abre mais uma vez, e você cai ainda mais ao profundo, e lá embaixo há monstros, são bestas, estão todos os tipos de bestas, demônios e homens condenados à treva eterna. Estes monstros, ao avistá-lo, vêm em sua direção com muita raiva e ódio. Este solo treme com a ondada destes monstros grandes, pesados e horripilantes. Mas eu, o seu Senhor Salvador e Protetor, entro novamente à sua frente e desmonto estes monstros. Eles se desfazem, tornam-se pequenos monstrinhos, e agora correm de você assustados. E agora pise
e esmague cada uma destas pequenas bestas. Levo-te novamente ao futuro. Juntos desmontamos, quebramos, esmagamos estas bestas enormes. Por isso, elas tanto te odiaram. E quando você chegou aqui, o reconheceram por tê-los mandado a este lugar sem saída e tentaram destruí-lo. Nesta tentativa numa nova oportunidade. Mas eu, o Senhor, herdeiro de todo o poder, estou contigo, e minha mão e de meu Pai não falhará, jamais. Aqui neste lugar será juntado todos os seres, que são raízes da destruição e das trevas, homens, demônios e bestas, morte, escuridão, dragões, antideus, anticristos e falsos profetas. O inferno existe, mas não é da maneira como pregam os religiosos, nem mesmo da maneira que pregam, conforme perfis dos que se fazem verdadeiros merecedores da condenação, e quem já conheceu os graus das trevas, até os exteriores, a testemunho, mesmo ao meu lado, não deseja voltar para lá, nem mesmo a testemunho. Sim, eu te levei ao inferno, a visitar as trevas exteriores, para testemunhá-la e dizer a todos como é beber do cálice de sangue, vísceras e coágulos, pois se povos das nações não se arrependerem do assassinato dos não nascidos, e dos raptos de crianças para sacrifício satânico, e ao tráfico de órgãos, e à crueldade, às torturas pela extração de adrenocromo do sangue, e ao abuso sexual, ou à prostituição das crianças, todos que praticam estas abominações, irão para lá, para as profundezas exteriores, a beberem em breve deste cálice amargo. Eu estou te mandando, meu filho, com esta bênção do fogo sagrado e das águas vivificantes, para lugares que você nunca esteve antes. Você experimentará coisas que você nunca experimentou antes. Esta renovação é um último dom para as pessoas desta terra antes do julgamento. A profundidade deste julgamento depende da sinceridade do arrependimento das massas. Tudo não está feito em pedra, como muitos acreditam, mas como sou, Pai Altíssimo de vocês, piedoso, posso mudar minha opinião. Meus servos, dos últimos dias trarem meu povo ao arrependimento. Eles abençoarão alguns líderes com a renovação do fogo sagrado. Meus servos, curarão os doentes, ressuscitarão os mortos e libertarão os cativos. Muitos questionam, por que o Senhor permite tantas pessoas doentes e viverem ao meio de tantos sofrimentos? E por que não cura, ressuscita e liberta a todos de uma só vez? Pois a isso digo, eu não curo os enfermos no mundo de uma vez, porque o povo está em apostasia. Não tenha fé para isso. E não fosse assim, muitos se auto-vangloriariam, diriam que se curaram por meio das feitiçarias, ou até mesmo ocasionalmente, e nunca lembrariam de mim. A isso eu quero provar ao meio de grandes aflições criadas pelos próprios homens, que somente eu sou capaz de curar, ressuscitar e libertar, e faço individualmente, porque a salvação não é coletiva, mas sim individual. Sim, fazer milagres, eu faço muitos, mas sempre provando que fui eu quem operou. E nos dias de hoje eu também trarei ao meio do povo um novo momento designado para isso ocorrer. É necessário esperar esse momento. Há um momento certo para que eu possa agir, e o momento será o meu designado em prol de meu povo, meus servos. Eu mesmo os aprontarei, e bem aperfeiçoarei, pois eu os usarei grandiosamente em poder do Espírito Santo. Eu mesmo estou os preparando, por onde deverão andar, eu estarei com eles. Sim, e aonde eles passarem, maravilhas grandiosas diversas acontecerão, porque eu estou com eles. E, portanto, serão as minhas bênçãos que os acompanharão. Aqueles que meus servos tocarem com o poder da minha palavra, terão nova vida. Aqueles que meus servos tocarem serão mudados para sempre. Meus servos, dos últimos dias libertarão dos cativos, curarão enfermos, e ressuscitarão os mortos. Todos os apóstolos antigos o fizeram, vocês farão o mesmo, e muito mais. Nestes últimos dias enviarei à terra em tarefas, minhas testemunhas, meus 7 trovões e meus 144.000 selecionados. Veja agora, você não está mais sozinho. O estádio está cheio de gente, e veja pétalas de rosas caindo do céu neste estádio. E agora, quando cada pétala de rosas toca as pessoas, elas ficam curadas e livres de todos os tipos de sofrimentos. Eu sou Deus Altíssimo, Deus.
Os falsos profetas e anticristos são muitos. Aqueles que usam ternos e andam engravatados. Estes que vêm do sistema religioso e sistema governamental. O povo deve desconfiar deles. Não são todos, obviamente, mas tenham cuidado com esta classe deles, pois é do sistema religioso que surgem os falsos profetas e do sistema governamental que surgem os anticristos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o engano. Mateus 7, versículos 22 ao 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar, para fazer um convertido para a sua religião. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Mateus 23, versículo 15. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os injustos governam, o povo geme. Provérbios 29, versículo 2. Aqueles que se fazem mais merecedores do inferno, não são aqueles perfis de pessoas que o sistema religioso pregou todo este tempo para vocês. São estes descritos, muitos mesmo, dentro do sistema religioso, e muitos dentro do sistema governamental. Para estes, que não haverá perdão por eles blasfemarem contra o Espírito Santo, conscientemente, sem remorsos, ou sem arrependimentos. Blasfêmia é toda ofensa contra Deus, ou contra tudo que é sagrado das coisas a seu respeito. Não brinquem com a palavra de Deus nem sua santidade. Não usem as coisas santas de Deus para o engano. Deus fará prestação de contas de tudo que o homem pregar. Cuidado com o que pregam ou professam. O juízo virá pesado. Aqueles que pregam e governam da maneira que contradiz o Evangelho Santo, se opondo à vontade do Espírito Santo. Estes são portadores do espírito de engano. São eles, os falsos profetas e anticristos. E eles não estão isolados. Estão muitos dentro de igrejas, no sistema religioso, e muitos dentro de governos, no sistema governamental. E Yeshua comprou a salvação para toda a humanidade. No entanto, buscar o reino dos céus é uma individual escolha. Como disse Yeshua, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. Mateus 12, versículos 31 ao 32. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, versículo 14. Por isso, são apenas 144 mil, escolhidos por Deus, pela tarefa de auxílio à salvação, ao meio de 8 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Seja você também um dos servos, integrante dos 144 mil seletos do Altíssimo. Busque a Deus com a verdadeira sinceridade. E, agora, entenderam? Canal Yahoo. Atenção, este canal está sendo inúmeras vezes censurado, bloqueado de postar por esta plataforma. Aproveitem estas mensagens da parte de Deus enquanto podem receber. Compartilhem. Será que existe mesmo a salvação garantida ao simplesmente crer? Toda a palavra de Deus somente é interpretada pelo Espírito, pois este é quem a vivifica. Será que, somente pelo fato de crer em Yeshua, está garantido ser salvo? Saibam, ninguém será condenado por conta das coisas quais não lhes foram ensinadas. E, contudo, saibam, sem escândalos, que, mesmo aqueles que creem em Yeshua, podem ser condenados, porque eles mesmos posicionaram suas almas à condenação, autocondenam as suas almas ao blasfemar contra o Espírito Santo, que significa, palavra que insulta o que é sagrado ou consagrado, é o blasfemar conscientemente, contra as coisas puras do Espírito. Aqueles que praticam ações contra o Espírito Santo consciente do que estão fazendo, estes são quem blasfemam contra o Espírito Santo dia e noite. O religioso tem em costume sua má prática de julgar e condenar o próximo, mas ele mesmo não se considera um pecador ou condenado por suas más práticas injustas, das quais de fato levam a cair numa própria condenação. Yeshua perdoou até mesmo aqueles que o mataram, por não saberem o que faziam. Deus não condena o homem é quem se autocondena. Não há prazer por Deus a condenação, pois
Deus Yahweh, e nem mesmo Yeshua, ambos nunca desejariam a condenação da alma de nenhum homem. O Espírito Santo nem mesmo nunca planeja pela condenação de cada homem. O homem quem condena a si mesmo, por blasfemar contra o Espírito Santo, que é o único pecado que de natureza alguma não há perdão. Blasfemar contra o homem é perdoado, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo, não será perdoado em nenhum tempo ou momento, e nem mesmo dentre nenhuma determinada geração. Em verdade deve ser sabido, que é mais fácil um coração humilde, contrito, entrar no reino de Deus, do que aqueles que são de corações vaidosos, soberbos e orgulhosos. Somente é o fato de crer em Yeshua, não é garantia de salvação, pois nem todos que creem em Yeshua, e em Deus Yahweh, entrarão no reino dos céus, porque muitos são que enganam e blasfemam em nome do seu Espírito Santo. Satanás crê na existência de Deus. Ele fez parte do reino celestial. Ele mesmo é um dos principais protagonistas da história de Deus com a humanidade. Contudo, ele mesmo se opõe a Deus. O homem é salvo por concordância sobre toda obra feita pelo Espírito Santo, porque todas suas obras traçam um fiel caminho até o reino dos céus. Suas obras dão continuidade na caminhada. Suas obras são como uma trilha, que se autocomplementa, para um único fiel caminho final. É necessário receberem todos os enviados designados nas obras do Espírito, para que não sejam desviados do caminho reto, traçado por Deus em segurança das almas, pois o caminho reto é único, que leva verdadeiramente até o reino do Altíssimo. Yeshua é o caminho guiado, e assim, posicionados, todos aqueles auxiliadores, servos, enviados como guias, do caminho, desde o princípio ao fim, juntos pela tarefa de salvação dos homens, unidos complementando um único caminho reto, no caráter do Altíssimo, ambos unificados, numa mesma tarefa e única caminhada, a salvação aos homens, sobre a terra. Por isso, considerado bendito, seja todo aquele que vem em nome do Altíssimo. Digo que, mais fácil é um ateu ser salvo, a converter seus pensamentos, a crer fielmente, em Deus Yahweh, a entrar no reino celestial, do que um religioso, infiel, que blasfema contra o Espírito dia e noite. Este certamente não entrará no reino. A estes, sim, está o verdadeiro e exato significado da palavra, e não há outro. Para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, a estes, é que não haverá perdão, porque assim está escrito: muitos me dirão no dia do juízo: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Mateus 7, versículos 22 ao 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar, para fazer um convertido para a sua religião, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Mateus 23, versículo 15. Os religiosos não têm garantia de salvação, e nenhuma religião salvará ninguém, pois somente aqueles que buscam o caráter do Altíssimo, em espírito e em verdade, verdadeiramente, serão salvos. Mas aqueles que enganam serão impreterivelmente condenados. Canal Yahweh.